Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 87. Por que dormis? Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um podcast. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsêmani, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Senhor e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Extremamente relevante são as considerações trazidas pelo benfeitor Emmanuel nessa mensagem, porque assim como os discípulos, nós também, em diversas situações da vida, ficamos em condições acomodatícias. Ao invés de estarmos em atividade operante do bem, nos mantemos muitas vezes parados, silenciosos, dormindo. Isso acontece mais vezes do que nós possamos imaginar. Isso acontece em nosso cotidiano, por exemplo, todas as vezes que nós ficamos desanimados diante das dificuldades da vida, quando elas não se resolvem a contento ou na rapidez que nós almejamos. Então vem a frustração, vem o desânimo, vem o desacreditar, vem a falta de fé e vem exatamente essa situação acomodatícia, como chama o benfeitor. Vem então a inatividade, exatamente por conta muitas vezes de uma descrença de que vale a pena lutar, de que vale a pena trabalhar no bem, porque o mal ganhou, porque as dificuldades sempre vencem. É como se nós muitas vezes nos sentíssemos naquela expressão muito bem conhecida do nosso mundo material, enxugando o gelo, como se nada do que fizéssemos resolvesse ou modificasse a condição ao nosso redor, a nossa vida pessoal, e isso nos traz então esse desânimo. Vejam que a situação dos discípulos é muito semelhante à que nós vivenciamos. Eles aqui dormiam de tristeza, exatamente em função do choque que eles receberam
ante as grandes dores que viriam com exatamente o aprisionamento do Senhor e tudo aquilo que aconteceu posteriormente, como nós já sabemos. Então, diante de uma notícia negativa, infeliz, que ia exatamente contrariamente àquilo que eles almejavam, eles, em função da tristeza, deixaram-se tombar pelo desânimo, como se eles ali estivessem vencidos. Mas qual foi a postura do mestre? Ele se deixou vencer pelo desânimo, pela tristeza, ou ele continuou orando, confiando, operoso e vigilante, prosseguindo no seu serviço redentor para o resgate de todos nós? Assim como ele, nós devemos lembrar. Nós não podemos ser cristãos que permanecem dormindo nas convivências pessoais e nos nossos interesses pequenos, mesquinhos, nas nossas vaidades efêmeras. Não. O Cristo é o nosso exemplo maior. E assim como Ele, nós estamos a todo momento tendo a oportunidade de manter a oração constante e vigilante com o Senhor, buscando a edificação, o trabalho, e não uma situação inútil, ruinosa, acomodada. Nós precisamos estar em constante atividade, porque o trabalho, a evolução, virá, sim, mas através do nosso esforço. O trabalho vem, a edificação vem, a elevação vem, mas nós precisamos correr atrás. Nós precisamos fazer a nossa parte. Como diz aqui no finzinho o benfeitor, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Somos chamados todos os dias para agirmos conforme os interesses de Jesus, vivenciando o bem, aceitando o nosso irmão como ele é, compreendendo as suas fragilidades e imperfeições ainda, tendo paciência, amando o nosso próximo, nos penalizando verdadeiramente pelas situações difíceis enfrentadas pelo nosso irmão. Somos chamados todos os dias a levantarmos da nossa cama, dos nossos problemas, das nossas tristezas, com bom ânimo, com confiança e fé, nos esforçando todos os dias para fazer diferente, para fazer um pouco melhor. Não podemos deixar que a nossa alma fique adormecida. Nós, nesse momento, quando adormecemos a alma, quando deixamos a alma morta, espiritualmente falando, estamos adentrando situações perigosíssimas, porque estamos focando as nossas energias, a nossa vida, nas tentações, no mundo material, nas fantasias ilusórias que a carne nos proporciona. E é esse o caminho que nós queremos seguir? Não. Nós que já temos o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da mensagem divina, precisamos levantar-nos, precisamos orar para que não entremos em tentação. Lembremos sempre dessas palavras do Mestre. Por que estais dormindo? Não estamos mais dormindo, não podemos mais permanecer neste sono que nos afasta da nossa verdadeira destinação. Vamos sempre, com força, coragem, fé, perseverança, confiança, trabalhar, acreditar, manter o bom ânimo do nosso espírito e trabalhar no bem. É só o que Jesus nos pede, que vivamos o bem, que façamos o bem, que amemos o nosso próximo e que amemos a Deus. Fazendo isso, nunca estaremos dormindo, mas sempre acordados para o Pai, para o amor, para a vida e para a evolução. Até a próxima!